Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão, no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, logo no prefácio de Emmanuel, que Emmanuel chama Ante o Centenário, Emmanuel vai nos dizer que esse livro foi trazido por André Luiz, Ação e Reação, que quer dizer a lei de causa e efeito, né? Foi trazido por André Luiz em homenagem ao centenário do Espiritismo, né? Ao centenário da doutrina espírita. O prefácio foi assinado em Pedro Leopoldo em 1 de janeiro de 1957, a 18 de abril de 1857, né, temos o marco, com o Livro dos Espíritos, o marco inicial da doutrina espírita. Então, estavam há dias, há poucos meses do centenário. E Emmanuel nos relata um século de trabalho, de renovação e de luz para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento. Então, André Luiz nos traz, essas páginas de um aprendizado profundo em comemoração ao centenário da doutrina. Escrevendo, o nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. É por isso que entretece os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne que se acompliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos, quando pelo relaxamento e pela crueldade nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem à temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Então ele vai nos relatar as suas experiências em regiões bastante inferiores, em que se demoram aqueles espíritos aqueles companheiros desligados do corpo de carne, mas acompliciados com a delinquência, por crueldade, por relaxamento, mas sempre dentro de situações bastante difíceis. É uma região de um padrão vibratório bastante inferior. E o Emmanuel nos relata que André Luiz faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável. Entregue naturalmente aos arestos da própria consciência na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Então, a consciência esclarecida, quanto mais esclarecida, mais ela vai mergulhar no sentimento de culpa que fatalmente a desequilibrará, a levará para processos de enlouquecimento, de fuga da realidade, para acalmar essas dores. Então, seja onde for, tanto no plano espiritual quanto aqui como encarnados, é preciso que entendamos essas leis divinas que nos regem e que justamente isso André Luiz veio colaborar através do Chico, colaborar com a doutrina para esse esclarecimento dessa justiça mais ampla que nos alcança
fatalmente nos alcança, mesmo que a justiça dos homens não tenha se dado conta do nosso erro, né? Ou não é um erro categorizado pelo cerceamento, né? Mas seja como for, essa justiça mais ampla, que é a justiça de Deus, nos alcança, aonde estivermos, através da nossa consciência. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, ele busca trazer nessas páginas, salientar justamente os princípios codificados por Allan Kardec, que nos clareou que vivemos a era do Espírito, vivemos o milênio do Espírito. Portanto, cada vez mais precisamos disciplinar a nossa vontade, porque sabemos que somos livres, que as escolhas cabem a nós mesmos, que somos os construtores do nosso destino, mas é preciso que entendamos que com essa consciência mais ampla, essa consciência da lei de causa e efeito, das responsabilidades dos nossos atos maiores ou menores, sempre somos responsáveis por nossos atos e sofremos as consequências dos nossos atos, boas ou más, né? Então, cada vez mais percebemos essa necessidade de disciplinar a nossa vontade. Como encarnados ou como espíritos desenfaixados do corpo de carne, é preciso que busquemos esse trabalho de disciplina das nossas vontades, dos nossos impulsos, porque é só através dessa contenção, desse sermos senhores da nossa vontade, né? Mas de uma vontade equilibrada, é buscar essa vontade equilibrada para fazermos aquilo que deve ser feito e não aquilo que nossos impulsos nos arrastam. Né? E continua Emmanuel. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo e exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamo-lhe comovidamente o abençoado centenário. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 1º de janeiro de 1953. E assim temos o primeiro capítulo deste livro, Ação e Reação, que significa lei de causa e efeito. E vemos lá, mais uma vez, Hilário na companhia de André Luiz, visitando a Mansão Paz, que é uma notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. O pouso acolhedor, que permanece sob
a jurisdição de nosso lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração, criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então, eles estão estagiando, digamos assim, em aprendizado, em observação, coletando aprendizados, André Luiz, para nos trazer, não só para ele, como para nos trazer essas lições. Eles estão ali num posto, né, num posto acolhedor chamado Mansão Paz, que pertence à colônia Nosso Lar. Então nós vemos há muitas moradas na casa de meu pai, né? Enfatizou Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai, e são muitas e muitas moradas, para encarnados, para desencarnados, né? Postos de acolhimento, colônias que são verdadeiras cidades, né? Postos de assistência, de acolhimento pertencentes a essas colônias que se espalham pelos espaços de padrão vibratório inferior, pelos espaços trevosos, tudo para acolher, tudo para encaminhar. São moradas. São moradas que nós nos permitimos, de acordo com o nosso padrão vibratório. Nós vamos ver essas regiões difíceis, em que esses que lá estão, esses que lá se encontram, é o que eles se permitem, porque é isso que buscaram. Por mais infeliz que seja esse estado, não deixa de ser a morada escolhida por eles. Então, continuando aqui, em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Então, aqueles que se colocam em condições encontram nessas tantas moradas do Pai ambientes em que podem buscar os seus aprendizados. E esse pouso acolhedor era um deles, que acolhia espíritos infelizes, enfermos, mas decididos pela própria regeneração. É um processo totalmente diferente daquele que se compraz no erro. Pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, que é como a doutrina nos ensina, que é o karma dos hindus, e convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio, achávamos-nos ali encantados com a palavra do orientador, que é o Drúzio, que prosseguia atencioso após longa pausa. Acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas, mas para nós é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza. Então, André Luiz vai nos relatar o que eles viam olhando para fora
pela extensa janela desse pouso acolhedor. Ventania ululante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, remoinhava com violência em torvelinho estranho à maneira de treva encaixoeirada. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade a marear-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio, como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando Hilário, então, interrogou: por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um pouso de salvação? Sim, respondeu o instrutor sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Então, o que nós vemos aqui? Aqueles que estavam naquele estado desesperador, que nós vamos ver as razões e que estado desesperador seria esse, eles não tinham condições de serem acolhidos nesse pouso acolhedor. Assim como muitos espíritos que se colocam em torno da casa espírita, imbuídos da vontade de invadir, de prejudicar, sem nenhuma condição de sequer beneficiar-se da entrada na casa, porque quando existe a possibilidade do benefício, eles são atraídos para dentro, mas esses outros tantos que estão muito longe dessas condições, mantêm-se fora, impedidos por correntes magnéticas de adentrarem a casa espírita, de adentrarem determinados ambientes da casa espírita. Né? Então, é isso que se dá. E quando vão entrar? Quando poderão entrar? Quando se colocarem em condições. Aqui exatamente não poderia ser diferente a mesma situação. E ele continua: para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, à feição de pessoas comuns. São acolhidas aqui sem a necessária preparação. Atacar-nos-iam, aliás, se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos um instituto de assistência pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. E o Hilário insiste, mas eles têm consciência disso? Raros deles. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem, odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Né? Então, temos que já ir para a nossa finalização, mas é importante que entendamos que, por que uns, ao abandonarem o corpo de carne, percebem as presenças amorosas, se entregam e sentem o acolhimento com que são recebidos, né? Outros não conseguem perceber as presenças amorosas, presos às suas próprias
aflições, angústias, revoltas, enfim, preso a si mesmo? Por que que uns permanecem presos aos lares, prejudicando os que lá estão, tanto quanto a si mesmo? Outros se colocam em condições de serem acolhidos em colônias, em postos de assistência, e outros perambulam soltos a esmo por regiões de padrão vibratório muito inferior. Por que essas diferenças, né? Então basta estudar com atenção, basta ler com atenção as colocações feitas na doutrina, tanto lá na codificação pelo codificador, né, que nos trouxe ali as vozes dos espíritos que com ele se comunicaram, quanto nos continuadores, por exemplo, através dos espíritos que se manifestaram através do Chico Xavier, por exemplo, e nós veremos que nós construímos aquilo que buscamos, aquilo que pensamos, aquilo que somos, vamos construindo e norteando as nossas vidas. Mas não nos esqueçamos que herdamos de nós mesmos aquilo que temos feito de nós. Somos herdeiros de nós mesmos. Então tenhamos muita atenção, aprendendo a disciplinar a nossa vontade. Que fiquemos em paz. Uma boa noite a todos. Nós hoje trouxemos do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, em que ele fala sobre a avareza. Ele nos diz: a avareza, ou seja, o apego exagerado aos bens terrenos, é um resquício de animalidade que o homem, malgrado séculos e séculos de civilização, ou seja, apesar de séculos e séculos de civilização, ainda não conseguiu vencer. Na fase subhumana da sua evolução, quando o instinto de conservação sobrelevava qualquer outro, determinando-lhe o modus vivendi, sempre que conseguia alimentos em abundância, entupia-se de tanto comer, porque não sabia se no dia seguinte poderia fazê-lo. Ainda hoje, não é outra preocupação dos avarentos. Guardam e protegem com unhas e dentes seus haveres materiais, com receio de que num futuro propínquo ou longínquo, ou seja, próximo ou longínquo, lhes venha a faltar o indispensável à subsistência. Então vejam, ele fala que no início dos tempos ali pré-históricos é assim que o ser humano agia, né? Ele não sabia se ele comeria no dia seguinte, ele tinha que acumular comer o máximo de coisas, porque ele não sabia se no dia seguinte ele teria uma caça, enfim, se ele teria alimentação. E ainda hoje é assim que se comportam os avarentos. O que são avarentos? Aqueles que são extremamente apegados ali à matéria, ao dinheiro, mas a gente pode estender essa avareza para outras coisas também, como a gente vai falar daqui a pouco, não é? Então ele fala que hoje esses avarentos, eles guardam e protegem com unhas e dentes, com receio de que amanhã não tenha. Muitas vezes o que conseguiram amealhar, juntar, é mais que suficiente para garantir-lhes largos anos de vida, a salvo de problemas financeiros, podendo, por conseguinte, satisfazer-se com as boas coisas da vida neste mundo. Encarecendo, porém, em demasia a necessidade de prevenir-se contra as incertezas do amanhã, não se permitem qualquer gozo que implique gasto de dinheiro, impondo deste modo a si mesmo e aos que vivem sob sua dependência econômica um regime de miséria simplesmente execrável. Então vejam quantas pessoas têm ali uma condição financeira bastante vantajosa, bastante tranquila, que poderiam usufruir disso com equilíbrio, ou seja, não seria aquela pessoa que vai ali deteriorar todo o patrimônio que conquistou, mas dentro do equilíbrio essa pessoa poderia proporcionar a si e aos que convivem com ela, a família, por exemplo, momentos ali de descanso, de satisfação, de entretenimento,
No entanto, essas pessoas não se permitem, como fala aqui, qualquer gozo, ou seja, qualquer alegria, qualquer distração, porque não podem gastar aquele dinheiro que foi conquistado. Então, como diz aqui, vive num regime de miséria. Então, há mulheres que eventualmente não trabalham, que cuidam da casa, algumas têm que implorar ali para o marido para que ela compre alguma coisa que seja básico, que seja necessário, né, que seja essencial, né, ou pessoas que poderiam viajar, né, aquelas que gostam, ou que poderiam ter pequenos prazeres, mas que se privam o tempo todo porque não querem gastar, têm esse medo doentio até de que amanhã lhe falte o dinheiro, uma condição mais tranquila. Assim, ele continua, conquanto têm uma ilusão de possuir fortuna, na verdade são por ela possuídos. E ao invés de disporem dela como senhores, a ela se subordinam quais meros escravos. Então vejam, é uma coisa tão simples, mas tão profunda que a pessoa ela tem a ilusão de possuir, mas é possuído. Né? São pessoas que estão ali sempre insatisfeitos, né? Não usufruem, não se dão o direito, talvez essa condição financeira tenha sido conquistada a custo de muito esforço, de muito sacrifício, de muito trabalho, né? E acabam ali virando escravos daquilo que se tem. A avareza, ele diz, torna o homem insensível, endurece-lhe o coração, sufoca-lhe os sentimentos nobres, fazendo com que repila, né, com que afaste sistematicamente os apelos que lhe sejam feitos em nome da solidariedade humana. Reduz ali o homem em um indigente moral, digno de lástima, muito mais infeliz que os próprios mendigos aos quais recusam uma esmola. Então são pessoas que não admitem ali compartilhar absolutamente nada, que poderiam ali com seus recursos ajudar na compra de um remédio, de um mantimento, não é? Enfim, aliviar ali a dor e o sofrimento de outras pessoas, mas eles falam, não, o que é meu, foi eu que conquistei, eu não vou estimular ali essas situações de pessoas acomodadas, as pessoas vão fazer uso, vão explorar. Mas vejam, se alguém pede ali uma ajuda para um remédio, e se eventualmente nós damos e essa pessoa faz um mau uso, a responsabilidade é dela, né? Então nós temos que fazer ali a parte que nos cabe, pedindo muito a Deus ali, aos Espíritos que nos intuam, né, para que a gente não perca ali essas oportunidades ali de auxílio a quem ali muitas vezes de fato precisa, né? O que nós não podemos é ali termos uma posição, eu não ajudo ninguém. É claro que há situações em que a gente vai usar o bom senso, de pessoas que a gente já sabe que tem ali uma índole de explorar. Agora, há tantos que nós não sabemos, e às vezes alguém que nos bate a porta, que toca a nossa campainha, pode ser alguém ali de fato extremamente necessitado, talvez até um coração querido do passado que foi intuído, né, para que nós ajudemos ali. E ainda que a gente faça aquilo sem aquele sentimento de caridade, a gente não pode menosprezar esses apelos, né? Não só, o ideal seria que ajudássemos e dessemos atenção, né? Mas ainda aquilo que é feito de uma maneira mecânica, isso tem ali o seu valor, né? A gente lembra que André Luiz, ele atendeu ali 6.000 pessoas de graça, né? Um receituário gratuito. E dessas 6.000, 15 jamais esqueceram dele, né? Então essas pessoas periodicamente ali faziam preces por ele. Isso teve ali uma importância muito grande para que ele fosse auxiliado. Então o nosso lar ali no livro relata que mesmo ele fazendo isso sem o sentimento ali de caridade, de compaixão pelo outro, ainda que ele tenha feito isso de uma maneira talvez até mecânica, isso foi de grande valia ali para ele, não é? Então isso a gente percebe a importância daquilo que nós fazemos. Isso não significa que se alguém vem pedir ajuda,
nós vamos colocar essa pessoa para dormir na nossa casa, enfim. Mas dar ali atenção, né? E ajudar naquilo que for possível, um mantimento, um alimento, isso nós temos que ter ali uma atenção, um cuidado muito especial nesse sentido, né? Ele fala, os avarentos atravessam uma existência insatisfeitos e intranquilos, desejando por um lado aumentar cada vez mais seus cabedais, temendo por outro que alguém lhes roube. Ou seja, sempre esse apego leva a uma situação de insatisfação, de intranquilidade, em que não confiamos nos outros, achamos que todos se aproximam ali por interesse, né? Então, como foi dito antes, ao invés de ser um administrador do dinheiro, nós podemos ali sermos escravos do dinheiro, né? Ao transporem as fronteiras da morte, ao desencarnarem, o Espiritismo diz, longe de cessarem, aí é que suas aflições se exacerbam, né? Que elas ampliam. Imanizados ao seu tesouro, apegados ali ao dinheiro que deixaram na terra, assistem desesperados a partilha do mesmo entre os familiares, que em lugar de preces agradecidas, quase sempre, só lhe dirigem chacotas e impropérios, verberando-lhes a suvinice. Então veja que quantas vezes aquele que só acumula, ele parte, ele não leva absolutamente nada daquilo, né? Então tudo que nós temos, seja dinheiro, seja cargos, posições, tudo isso são situações temporárias, transitórias. Então alguém que é um diretor, ele não é um diretor, ele tem um cargo de diretor temporariamente, né? Alguém que tem ali uma fortuna, ele tem aquilo temporariamente, ele é um administrador. Mas em última instância não é, ele não vai levar aquilo quando desencarnar, não é? E a gente vê essa questão da família como é séria, porque é muito comum as pessoas dizerem, olha, eu jamais brigaria por herança, isso não aconteceria na minha família, mas o fato é que há muitos casos que uma pessoa às vezes está na UTI e já está ali, começa a discussão, o planejamento, alguém sempre acha que o outro não merece, partes iguais, enfim, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para que nós não deixemos que esse apego ali, a nossa cobiça, crie ali problemas, que rompa ali laços que foram cultivados durante tantos anos dentro de uma família, né? Então, muito cuidado nesse aspecto. E ele fala que desencarnando, quantas vezes é doloroso ver os filhos ali entram nessa disputa, né, em separações, né? Não podendo impedir tal divisão, ele diz, esses que se apegam ao dinheiro, do outro lado, acompanham os passos dos herdeiros, vendo-os dissiparem, né, a gastarem em pouco tempo o que aquela pessoa levou anos e anos para acumular. Enfurecem-se, esbravejam, choram, sofrendo a cada cédula despendida numa punhalada a atravessar-lhe o peito. Segundo o Evangelho, ser avarento é incluir-se entre os adoradores de Mamon, o que vale dizer confiar mais no poder do dinheiro do que na providência divina, prendendo-se às ilusões terrenas em detrimento da conquista do reino do céu. Alijemos, né, deixemos, pois, de nós, afastemos de nós esse vício desprezível. Deus Pai é amantíssimo e creiamos, jamais deixou ou deixará sem socorro a nenhum de seus filhos. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, se ele não descuida das flores e das aves, vestindo-as e alimentando-as com carinhoso desvelo, com todo cuidado, quanto mais não fará por nós? Se repararmos bem, haveremos de perceber que, graças à sua infinita misericórdia, nossa sorte é mais ditosa, mais feliz do que merecemos, não sendo melhor ainda por nossa culpa exclusivamente. É que, mantendo as mãos fechadas, segurando avaramente o que temos, se apegando ali muito ao dinheiro, ficamos com esse gesto impossibilitados de receber as muitas dádivas que Deus está nos ofertar constantemente, para que nada nos falte e vivamos todos alegres e venturosos. Enfim, acho que o aprendizado é sempre em tudo é do equilíbrio, né? É nem aquela pessoa que ela gasta tudo que tem, que ela não valoriza ali o dinheiro,
já que o dinheiro é uma bênção que proporciona ali a nossa sobrevivência, a alimentação, o remédio e tantas outras coisas. Então, nenhum extremo daquele que não valoriza, daquele que não administra, às vezes até com o argumento de que é uma pessoa desapegada, mas é alguém que não valoriza, que não cuida do que tem. Então, nem esse extremo e nem daquele que só guarda, daquele que só acumula, daquilo que teme o tempo todo não ter o que tem, amanhã não ter o que ter hoje, aquele que nunca ajuda e nunca auxilia ninguém, aquele que nunca proporciona a si e aos familiares ali momentos de lazer, de entretenimento, enfim, ou até de crescimento, de um curso, né, de aprender ali, ter um hobby, um instrumento. Então, pessoas que têm muito essa vontade, mas elas falam, eu não posso gastar dinheiro com isso. Então, é sempre o equilíbrio, né? Nós vivemos num mundo material, né? E dentro desse mundo material, nós podemos sim usufruir do conforto que ele nos oferece, mas não nos apegarmos, né? Entendermos sempre o nosso propósito maior da nossa existência aqui, que é de crescermos, que é de sermos espíritos mais serenos, mais equilibrados, mais lúcidos, né? Compreendermos que aqueles que convivem ao nosso lado, que precisam ali da nossa ajuda, do nosso olhar, da nossa atenção. Enfim, a palavra-chave para tudo é sempre o equilíbrio, né? Nem a dissipação ali daquilo que se tem, nem o desperdício, né? E nem esse apego que nos escraviza, né? Que nos deixa ali presos, e que o dinheiro é uma dádiva quando bem empregado. Então o problema não está no dinheiro em si, mas é na maneira como nós lidamos, como nós administramos aquilo que nos chega. E nós podemos pensar que o avarento é só aquele que tem muito dinheiro, mas às vezes uma pessoa que tem muito menos ou muito pouco, ela pode ser muito mais apegada ao dinheiro, a um objeto, do que aquele que tem muito. A gente focou muito aqui na questão material, mas existe aquela avareza também de outras coisas que nós nos apegamos e não queremos compartilhar, do conhecimento, das habilidades. Até no campo profissional, se de repente chega um funcionário novo, nós temos medo de que ele ocupe a nossa posição, nós não passamos o trabalho como deveríamos, encaramos sempre com ameaça, não é? Então, aquele que compartilha, aquele que ensina, aquele que distribui, ele se alimenta também de outros aprendizados, não é? Então fica essa lição do desapego, né, que não é não valorização, né? Esse desapego de não sermos escravos e de valorizarmos aquilo que nós temos, mas fazemos ali um uso sempre com bom senso. Fica aí para nossa reflexão esse tema sobre a avareza.